Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez na nossa escola bíblica dominical e hoje num domingo muito especial. Eu quero dar os meus parabéns a todos os papais. Que Deus continue derramando sobre vocês toda sorte de bênçãos espirituais. Minha oração é que vocês, papais, continuem crescendo no Senhor, em graça, em verdade, para que os filhos de vocês vejam a imagem de Jesus no rosto de vocês. Tá bom, queridos? É o meu desejo, parabenizando todos os papais por esse dia tão especial. Que Deus seja com vocês. E hoje nós teremos a lição de número 29, estudo 29 da nossa revista Práticas. Está aí, ó, Práticas Bíblicas. Nós vamos estar falando e estudando sobre essa lição abençoada, ética cristã, que tem muito a ver com a lição passada, onde nós falamos sobre a cosmovisão cristã, falamos sobre como enxergar o mundo, a visão secular, a visão do mundo e a sua forma de ver as coisas, e a visão cristã, como nós, que somos de Cristo, que temos a Bíblia como nosso manual de regra, de fé, de prática, devemos caminhar e enxergar nesse mundo. E a ética cristã também tem muito a ver com isso. Mas antes, vamos orar? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, obrigado, ó Deus, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado por crescermos, obrigado, ó Deus amado, por essa lição. Obrigado, Deus bendito, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de desenvolvermos no Senhor, examinando as Escrituras Sagradas, meu Pai. Ajude-nos, Senhor, a termos do Senhor inspiração, iluminação que vem do alto, para compreendermos Tua verdade. É a oração que faço, pedindo por cada aluno, e hoje, ó Deus, nesse domingo tão especial, pedindo pelos pais, que nós separamos um tempo para comemorar e agradecer ao Senhor pela vida de cada um deles. Obrigado. É a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor, que chegamos diante de Ti, Pai, orando, agradecendo por esse dia tão especial, agora e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Graças ao bom Deus. Ética cristã. Mas antes, abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, vamos ler do verso 11 ao verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do verso 11 ao verso 17, como está escrito aí na sua tela. Se você não for ler agora, anote pelo menos para depois você ler comigo. Se você já leu durante a semana, vamos ler de novo e vamos crescer juntos. Vamos ler juntos? Vamos lá. Uma vez que reconhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Texto maravilhoso de Paulo. E como é bom, né, ler a porção toda. Nós citamos tanto, né, o versículo 17, que diz
que se estamos em Cristo, somos nova criatura, ou nova criação, como está aqui na versão que eu estou usando, que é a NVI, mas não entendemos muito bem o contexto. Mas quando você lê o texto todinho com calma, você percebe. Por que Paulo fala isso, né? Porque o que Deus quer de nós, irmãos, é um novo comportamento de vida. Por isso que Ele faz de nós uma nova criação. Não podemos, como antiga criação, quer dizer, a partir de Adão, desenvolvermos uma vida comportamental que agrade a Deus. Daí então, vamos entrar logo na nossa lição para você entender o que eu estou querendo dizer. A palavra ética, no grego, é ethos, que significa conjunto de costumes e hábitos fundamentais desenvolvidos no âmbito do comportamento e da cultura, característicos de uma determinada coletividade, época ou região. Então, aquilo que vivemos no dia a dia é fruto de todo um processo. Lembra que eu falei da cosmovisão? O que é cosmovisão? É quando você junta valores, pensamentos, visão, crenças, junta tudo num pacote só e você então cria uma forma de enxergar o mundo. A ética também tem muito disso. Por quê? Porque a ética é a soma também desse conjunto. Quando eu pego costumes, quando eu pego hábitos fundamentais, quando eu pego o comportamento e a cultura, característicos de uma determinada coletividade. Estamos a 100 quilômetros aqui, praticamente, de Ipatinga. Mas não agimos como os ipatinguenses. Temos culturas no falar, no expressar, brincadeiras, coisas cotidianas nossas aqui de Valadares, que a 100 quilômetros de distância, que não é tão longe assim, são diferentes. A ética passa por isso porque esse conjunto de vivência se chama ética. E o que seria então a ética cristã? A ética cristã é o conjunto dos nossos princípios cristãos, das nossas crenças cristãs. É o princípio de vida baseado principalmente nas Escrituras Sagradas. Ética cristã sem Bíblia como base não é ética, não é um comportamento devido, não é a vivência necessária. Para que eu me oriente dentro dos processos que agradam o coração de Deus, a Bíblia é a base do nosso comportamento, é a base do nosso pensar, é a base do nosso falar, é a base do nosso agir. Lembrando que temos que ter cuidado com a idolatria, né? O alvo da nossa adoração é o Senhor. Nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos o Deus da Bíblia. Ele é o alvo da nossa adoração. Ela é um livro separado por Deus, sagrado por Deus, para que possamos aprender, desenvolver e crescer, a fim de que sejamos o quê? Prontos e preparados para toda boa obra. A Bíblia é esse instrumento. E para eu crescer nessa caminhada, eu caminho pela ética. É o meu comportamento, é o meu conjunto de informações. Se você é de outra denominação e está agora assistindo essa aula, você vai entender o que eu estou dizendo. Até as denominações carregam as suas éticas, seus comportamentos, seus conjuntos de princípios. Há denominações que faz com que as pessoas que são membros tenham determinados comportamentos. Há denominações que já não exigem determinados comportamentos por causa da visão ética, da filosofia de trabalho, da forma de enxergar e ver como aquele comportamento deve ser procedido. Por isso que a ética está em todas as coisas. Se você vai fazer uma faculdade, se prepare, meu jovem. Você vai estudar ética na sua faculdade. Todo meio social tem a sua ética. Se você vai fazer medicina, você vai estudar sobre a ética na medicina. Vai fazer direito? Vai estudar sobre ética. Vai fazer teologia? Vai estudar sobre ética lá. Geralmente são 2 matérias no seminário, ética pastoral e ética cristã. Então a gente precisa da ética, porque nós precisamos aprender a discernir quais são os parâmetros no qual nós devemos caminhar cada vez mais. Irmãos, o mundo tem a sua ética. Existe a ética secular, a ética que está traçada e trilhada nesse mundo. Que são o quê, gente?
Mesma coisa, conjunto de hábitos, conjunto de costumes, conjunto de ideias, de pensamentos, que vão levando as pessoas a se comportar. Perdão, como é que eu posso falar aqui? Pensar numa palavra boa aqui. Levar a ter um comportamento baseado naquilo que elas creem, naquilo que elas praticam. Então você tem a sua ética, né? Quem tem acima de 60 anos de idade, viveu um tempo de criação familiar diferente de quem tem 50 anos de idade. E quem tem 40 viveu um outro tempo de comportamento familiar. Quem tem 30, quem tem 20, quem tem 15. Muitos pais ou avós assustam com a questão da internet, porque nunca viram isso. Durante 40, 50 anos de sua vida, nunca ouviram falar em internet. E hoje nós não vivemos sem a danada da internet. Como é que você faz? Como é que você vive hoje sem internet? Se tornou conversa do comportamento ético. Por isso, irmão, cabe a mim, cabe a você, como eu disse na aula passada, o mundo é relativista. Cabe a mim e a você sabermos equilibrar isso tudo. Porque a ética do mundo, o comportamento do mundo, a forma do mundo enxergar as coisas é relativista. O mundo não está preocupado com as normas corretas a serem vividas. O mundo ele está preocupado em simplesmente tocar a vida. Vamos tocar a vida. Segue a vida um dia de cada vez. Como diz a música do Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. A ética do mundo tem mais ou menos esse princípio. Já a ética cristã, não. A ética cristã, ela tem um conjunto de normas. São regras, mas nós não podemos ser legalistas. As regras existem, mas pessoas são mais importantes que as regras. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que tudo. Mestre, eis aqui essa mulher. Ela é pecadora, ela é indigna, e pela lei de Moisés, ela foi pega em adultério. Ela deve morrer. Que dizes tu, ó mestre? A regra existia. A regra, como diz o Arnaldo lá, né, a regra é clara. Né? A regra é clara. Tinha que apedrejar a mulher que fosse pega em adultério, mas também tinha que apedrejar o cara que estava com ela também. E eles não levaram o cara para mostrar o exclusivismo legalista machista da época. Jesus vai e dá a famosa frase que todos nós gostamos de citar de vez em quando no dia a dia, quando nos sentimos acuados mediante uma pressão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não falou que não podia cumprir a regra, ele deu uma resposta de um mestre, de um sábio, como Jesus é. Por isso, irmãos, pessoas são mais importantes que muitas regras que nós criamos no seio da igreja. Falamos que é ética e comportamento, mas que não tem nada a ver com Cristo Jesus. Por isso, a ética precisa passar por um crivo, por uma avaliação. Lembrando, esses 6 meses que nós vamos estudar, irmãos, você vai trabalhar família. Como é que está a questão ética no lar? Vamos ser mais diretos. O que pode e o que não pode na sua casa? O que deve e o que não deve na sua casa? Como é o comportamento cristão do pai? Como deve ser o comportamento cristão da mãe? Filhos, como deve ser o seu comportamento? Em meio a esse processo, o caminho a ser pensado e conversado é o da ética. Onde você e eu precisamos saber, de maneira muito tranquila, onde devemos pisar, onde devemos trabalhar. Ok? Então, mediante essa introdução, nós vamos agora para o ponto número 1, que vai falar sobre ética cristã e os 10 mandamentos. Né? Nós sabemos muito bem, queridos irmãos, que os 10 mandamentos, né, o famoso decálogo, é um conjunto de normas que deu o start à nação de Israel, mas deu o start nos princípios básicos e essenciais para uma caminhada com Deus. Podemos entender claramente que os 10 mandamentos veio para mostrar um padrão essencial, um padrão fundamental, onde aquele novo povo
que já existia a partir de Abraão, mas agora vai tomar um status de nação, vai adquirir uma terra, precisa de documento, precisa de constituição, precisa de regras do jogo. Né? Por isso que eu falei, a ética cristã ela é normativa, ela tem regras. Você pode não concordar com algumas regras, mas as regras estão aí. E elas não existem para serem quebradas, existem para serem conversadas, entendidas, dialogadas, compreendidas. Cabe a mim e a você compreender que o start das regras do jogo, na ética, começou lá no Monte Sinai, quando Deus deu ao nosso amado Moisés as tábuas da lei. Esses 10 mandamentos começam um processo onde eu devo entender o que Deus queria para aquela nação, para aquele povo, e que reverbera até os dias de hoje para nós cristãos. Nós vamos ver essa ponte daqui a pouquinho, entender um pouco mais. Mas aqui na lição, vem questões que são importantes para a gente compreender. Diz assim o texto: invariavelmente, o cristão está em choque com os valores e com a moral deste mundo, pois está desenvolvendo a sua espiritualidade com o objetivo de responder os dilemas da vida na perspectiva bíblica. Exemplos de questões que exigem resposta: o que é moralmente certo ou errado? Vira e mexe, somos confrontados assim no trabalho com essas questões. O que é vida correta? O que é uma vida correta? Porque o que pode ser vida correta para mim, pode não ser para você. Eu já fui, irmãos, olha que coisa interessante, já fui pregar em igrejas batistas, igrejas que queriam me conhecer visando o ministério pastoral. Fui lá, preguei o final de semana, os irmãos gostaram das mensagens, elogiaram muito, mas encontraram em mim um problema. Eu estava usando cavanhaque. Se eu não estivesse usando cavanhaque, eu era perfeito para ser pastor daquela igreja, mas como eu usava cavanhaque, isso não ia dar certo. Então, o que é correto? O que é uma vida correta? E eu estou falando de igreja batista, como a nossa, irmãos. Então você percebe, isso foi 20 anos atrás, vamos assim dizer, não muito tempo atrás. Então são coisas que a gente precisa entender. Como devem ser os relacionamentos interpessoais? E há muitas outras perguntas que nós vamos navegando nelas, para entender que nós somos chamados a um comportamento correto, a um comportamento que agrada ao coração de Deus. O cristão não está passivo diante desses temas, está ativado pelo amor a Deus, ao próximo e movido pelo senhorio de Cristo através do Espírito de Deus, Santo de Deus. Por isso está certo que as respostas que encontramos na Bíblia são diferentes das respostas dos seus amigos e até mesmo dos familiares que não conhecem a Cristo. Guarda bem isso no seu coração. Ética cristã parte da palavra de Deus. Ética cristã parte da palavra de Deus. Se você quer viver o comportamento que agrada a Deus, a Bíblia tem que ser o padrão. Se ela não for o seu padrão ali de estudo, de pesquisa, porque o padrão de vida é Jesus. Eu olho para Jesus. Mas o padrão textual que me leva a ter base nas minhas atitudes estão na palavra. Então eu preciso juntar isso tudo. O exemplo de Cristo, porque Ele foi exemplo em todas as coisas, mas o que está escrito na palavra, e isso tem que gerar vida na minha vida. Comportamento saudável, comportamento agradável a Deus. Fora disso, eu estou fazendo algo errado. Eu preciso me alinhar nesse propósito. Olha o que Agostinho de Hipona disse aqui no livro, descreveu aqui no livro Cidade de Deus. Ele descreveu que a graça de Deus seria indispensável para transformar o caráter do homem para viver de acordo com os padrões que ele estabelecera. Na sua visão, os códigos, a lei, não conseguem levar o homem a agir de forma ética, mas somente o novo nascimento. Por isso que Paulo foi muito claro ao dizer, Paulo foi bem claro, está em Cristo, é nova criação. As regras passadas, as coisas passadas, perderam o seu valor. Agora você começa, pela graça e pela fé, a enxergar um novo patamar de vida. A sua leitura da Bíblia, antes de Cristo é uma coisa, a sua leitura da Bíblia, pós-Cristo, é outra coisa. Aí você vai entender. As coisas vão começar a se descortinar para você. Hans Ure,
Heifler, em seu livro A Ética dos 10 Mandamentos, afirma que o Deus da Bíblia é o elemento decisivo nas resoluções éticas do cristão, que o cristão tem sua vida centrada em Deus e o homem em Deus é um ser livre e responsável para responder à palavra de seu Criador e Salvador. Por isso, passa a viver como nova criatura, conforme 2 Coríntios 5:17. É nesse contexto que os 10 mandamentos descritos em Êxodo 20, de 1 a 17, e Deuteronômio 5, 6 a 21, contêm instruções claras para o relacionamento com Deus e para com o próximo. Onde nós sabemos aí, tranquilamente, que os 4 primeiros mandamentos, eles abordam o nosso relacionamento com Deus. Eles instruem o nosso caráter para como lidar com Deus. E os restantes, os demais 6 mandamentos, são atos morais, atos de comportamento ético para com o meu irmão. Onde eu não tenho que, de maneira nenhuma, adulterar, onde eu não devo roubar, onde eu não devo... E aí você tem lá os 10 mandamentos que mostram para nós a prática que agrada ao coração de Deus no aspecto ao próximo e no aspecto ao próprio Deus. Deus queria isso de Israel. Deus cobrou isso de Israel. Deus queria que Israel fosse assim. Se você der uma passada rápida na Bíblia, você verá que Israel não resistiu. E por muitas vezes caiu em tentação, quando deveria amar somente a Deus, começou a buscar os deuses dos amorreus, os cananeus, os baals da vida, e se misturou e deu problema para Israel, porque não obedeceu à voz do Senhor. E outra coisa importante para você, meu irmão, e para mim também, quando Deus fala, não faz, não é porque Ele é mau, não é porque Ele é duro, não é porque Ele é firme demais, é porque Ele quer nos proteger e nos livrar de situações muito mais complexas. Por isso existe ética em tudo que fazemos. Temos que pensar, nosso proceder tem que ser sério, tem que ser reto, tem que ser justo, para que não venhamos a tropeçar lá na frente e nos machucar. A Bíblia é muito clara, não adulterarás. Me mostra na Bíblia quem cometeu esse pecado que se deu bem lá na frente. Lembra da história de Davi? Precisamos contar outra história? E Sansão, que não obedeceu ao Senhor, quando Deus falou com ele, não mistura, misturou, o que deu? Irmãos, quando Deus fala algo para nós fazermos, quando Ele nos dá uma norma, uma regra, uma diretriz, é porque Ele nos ama. Por isso que as pessoas que leem a Bíblia, por ler, é só um livro de história. Mas quem lê com o coração em Cristo, aí o entendimento é outro. A compreensão é outra. E aí aqui a lição coloca para nós uma aplicação, né? Nos tempos atuais, temos observado muitos cristãos adaptando sua visão bíblica a interesses pessoais. Como você tem tomado as suas decisões? Para você pensar, para você meditar e refletir. Lembra que eu falei que o mundo tem a sua ética? Lembra que eu falei que você tem a sua ética na sua casa? Que a cidade de Valadares tem a sua ética? Seu jeito de enxergar a vida e seu jeito de se comportar, de se comportar mediante as situações da vida? Há muita gente querendo adaptar ética do mundo com ética cristã. Querendo trazer para dentro do cristianismo coisas que são dos costumes do mundo. Querendo trazer para dentro da igreja coisas que não agradam o coração de Deus. Como é que você pensa nisso? Há uma palavrinha da lição passada que eu vou repetir ela agora. Cuidado com o relativismo. Cuidado em não botar um ponto final aonde Deus já colocou. Se Deus já falou que é, ponto. Se Ele não falou ainda, se Ele ainda não expressou, se Ele ainda não deixou, se deixou uma brecha e dá para a gente conversar, nós temos que ter muito senso, muita oração, muita paz, para chegarmos a uma conclusão, o que fazer mediante tal coisa. Porque senão, podemos estar trazendo para dentro do arraial um comportamento, um costume, uma cultura que não agrada o coração de Deus. Isso passa, irmãos, por todos os campos.
Isso passa por várias áreas. Mas aqui agora, eu quero chamar você ao seguinte: para de agora de pensar no outro. Deve ter muita gente aí me ouvindo aqui agora, pensando, fulana gosta de fazer assim, ó. Isso é do mundo. Fulana, lá, como é que veste a roupa lá? Isso é coisa do mundo. Para de olhar para o outro agora e olha para você. Põe um espelho na sua cara agora. Essa cara bonita que você tem, linda. Aqui na primeira igreja só tem gente bonita na primeira igreja. Põe um espelho bonito na sua frente agora e fala assim: o que eu estou fazendo que é mundo e não é Cristo? O que eu estou fazendo que não agrada ao coração de Deus, mas agrada ao mundo? E aí eu quero encerrar essa parte lembrando do que João fala. Quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Prestou atenção nisso? Quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha como é que o negócio é sério. Cuidado. Suas decisões, doa que doer, devem ser baseadas no Deus a qual nós servimos, amamos e somos. Nós somos dele. Por isso, volte seus olhos para Deus. Vão ser decisões delicadas, mas vão te fazer crescer no Senhor. E se você é um daqueles pecadores que só põe expectativa nas coisas aqui, segundo Paulo, dos pecadores, você é os mais miseráveis. Tire esse olho daqui, meu irmão, minha irmã. Coloca no céu. Lá é o nosso lugar. É para lá que vamos em Cristo Jesus. Segundo ponto importante: ética cristã e as bem-aventuranças. Deixa eu tomar mais um golinho d'água aqui. A boca está seca. Sentou e arrumou na cadeira. Vamos lá? Vamos continuar então. Segundo, a ética cristã e as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 12, apresentam a superioridade dos ensinos de Jesus. E eu acho muito interessante das bem-aventuranças, e também gosto muito, estou abrindo aqui na minha Bíblia, o capítulo 5 de Mateus, é que Jesus, ele vai trabalhando, ele começa o discurso, ele começa esse sermão com as bem-aventuranças. Mas o interessante é que depois ele começa a falar assim, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviu o que foi dito? Eu, porém, te digo. É porque havia uma tradição oral. O povão daquela época, gente, não sabia ler. O povão de Israel não sabia ler. Quem lia eram os rabinos, que ficavam estudando lá dentro, muito tempo no templo. O povão, a massa, era manipulada pelos religiosos da época, e esses homens não tinham poder e força para examinar a escritura nenhuma. Então eles viviam daquilo que eles ouviam da boca dos líderes religiosos. O comportamento deles, o costume deles, os hábitos dos judeus do primeiro século, falando do povão, da massa, era tudo cunhado e trabalhado pelos líderes judaicos, os rabinos, os caifás da vida. Esses sacerdotes é que dominavam a sociedade. E Jesus vem e fala assim, ouviste o que foi dito? Não matarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para alguém e ficar com raiva e irar-se, você já pecou. Jesus muda o padrão. Jesus eleva o padrão para o interior. Não é uma questão simplesmente de praticar algo ou não. É algo que tem a ver também com aquilo que queremos ser lá no íntimo. Queremos trabalhar lá dentro do nosso coração. A ética, ela não pode partir, a ética cristã, ela não pode partir apenas de um bom comportamento. Porque é aí que você peca, meu irmão. É aí que todos nós pecamos, quando a gente acha que pelo nosso bom comportamento eu mereço tudo que Deus tem que me dar. E não, nós merecemos nada. É graça do Senhor. Hoje nos comportamos melhor, temos hábitos melhores e costumes melhores porque a graça nos alcançou. A graça nos modificou, a graça nos lavou, nos limpou e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado,
Por isso fazemos o que fazemos, falamos o que falamos e cremos no que cremos. Porque Deus nos tirou da maldade e nos colocou aonde há bondade. Já falei isso para os irmãos aqui, volto a repetir. A ideia de bem-aventurança é a ideia de que dentro de nós habita o céu. Habita aquilo que é perfeito, aquilo que é bom, aquilo que é agradável. No nosso comportamento ético, a nossa forma moral de viver, ela deve ser guiada por considerações eternas, por coisas que vêm do eterno, que vêm do céu. O autor acrescenta aqui algumas coisas que são importantes. As bem-aventuranças indicam que a verdadeira felicidade pode ser alcançada através da mansidão, através da humildade, através da justiça, da misericórdia, da paz, da santidade. Enfim, a felicidade é apresentada no fim de uma ação, e somente assim a felicidade pode ser uma realidade. Agora, para você ser manso, para você ser humilde, para você ser justo, para você ter misericórdia, você ter paz, ter santidade, então, tem que estar aqui dentro, ó. Tem que estar enceusado. Já falei isso aqui na igreja para os irmãos. Existe a palavra no português infernizado. Fulano é infernizado. Parece que o inferno está dentro dele. Nós cristãos somos enceusados. O céu está dentro de nós. Cristo está em nós. Por isso agimos como agimos. A felicidade, ela é encontrada na prática e não em algo buscado, desejado antes da ação. Né? Aí é uma coisa que, sim, o autor não está aqui para a gente bater um papo, mas eu discordo dele aqui nesse ponto. Eu penso que a felicidade, sim, ela é encontrada antes da prática. Mesmo que eu não pratique a mansidão, mas se eu começar a entender o que é mansidão e começar a buscar ser manso, os meus atos serão mansos. Eu não faço para depois ser, eu sou para depois fazer. Eu entendo assim. Então eu compreendo, claro, se o autor estivesse com o meu lado aqui para a gente bater um papo, conversar, ele iria expressar a maneira dele e juntos em Cristo continuaremos o nosso trilho. Mas eu entendo que se você, irmão, quer ter paz, você primeiro precisa buscar essa paz, entender essa paz no Senhor. E aí sim, você vai praticar coisas pacíficas, coisas que levam à paz. As bem-aventuranças ensinadas por Cristo mostram que a perfeita felicidade é garantida no último estágio da redenção, ou seja, quando o salvo estiver diante do Pai, recebendo dele todo o consolo e toda recompensa. É o que a Bíblia nos ensina, porque ele já nos tirou do império das trevas, mas ainda estamos na presença do pecado, porque o pecado está aqui. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, está enterrado na maldição do maligno. Mas nós somos do Senhor. Então, o pecado já não é parte mais da nossa vida. Buscamos agora não viver mais debaixo das normas do pecado, como o nosso apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o pecado já não vos domina mais, porque não estáis mais debaixo do pecado, mas sim debaixo da graça. Então, por estarmos debaixo da graça, não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Isso está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 14, pode ler lá na sua Bíblia. Mas ainda estamos diante da presença do pecado. A felicidade plena vai chegar quando ele nos retirar daqui. Novos céus, nova terra. Aí, a plenitude da bem-aventurança, quer dizer, do céu em nós, do nós em Cristo. Lembra que ele falou isso? Onde eu estiver, estejais vós também. João 14. Então, onde ele estiver, nós vamos estar juntos. Quer dizer, o em Cristo vai viver a plenitude. E isso é bem-aventurança para nós. As bem-aventuranças ensinam que a finalidade da ação tem como foco o bem do outro e não o próprio bem. Então, as bem-aventuranças mostram o quê? Que quando eu ajo com mansidão, o outro é abençoado. Quando eu ajo com pureza, com humildade, com santidade, com justiça, com misericórdia, com paz, o outro é abençoado. E sem dúvida alguma, isso é porque eu já fui abençoado. Você não vai dar uma coisa que você não tem. Se você quer abençoar alguém, busque a paz, busque a mansidão, busque a misericórdia. Será abençoado.
e então você será bênção na vida dos seus irmãos. Assim é a nossa vida de salvo, a nossa ética, nossos costumes, nossos hábitos, tudo que gira aqui na cabecinha, que dá vontade de fazer é ética. Eu posso, eu devo fazer, não devo, vou, não vou, falo, não falo, fico, não fico e tal. Na vida do salvo, nós vivemos o tempo todo pensando, mexendo a cabeça para cá, para lá, se fazemos, se não fazemos, se devemos ou se não devemos. Isso tudo é Deus trabalhando o comportamento correto em nós. Pergunta aqui para aplicação. As bem-aventuranças nos trazem a certeza de que é possível viver uma ética cristã de forma tranquila e alegre. Como você tem exercido as bem-aventuranças em suas situações corriqueiras? Então, traduzindo, como é que você vive a mansidão, a paz, a humildade, a misericórdia, a justiça no seu dia a dia? É importante você entender que isso é um conjunto de regras conhecido como os valores do reino. O que eu tenho que valorizar? Está aí na sua frente, as bem-aventuranças. A misericórdia, a paz, a mansidão. Né? Eu tenho que valorizar a questão da justiça, da santidade. São coisas que eu preciso valorizar. Porque o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Lembra lá de Romanos? O que fala lá em Romanos? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Justiça está aqui, paz está aqui, alegria no Espírito Santo, né? Está presente no coração daquele que é humilde, sem dúvida alguma. Ser humilde é sinônimo de alegria. A pessoa que é humilde, ela é alegre. É porque ela entendeu o propósito do Senhor para a vida dela. Humildade não tem a ver com pobreza não, tá, gente? Humildade não tem a ver com pobreza. Não é porque você anda com um chinelo rasgado, velho, que você é humilde, não. Isso é uma coisa diferente. Não é porque você está com a camisa de eleição aí de 2005, 2004, que você é humilde. Não, não, não. Humildade tem a ver com como eu reconheço o outro. Se eu reconheço como superior a mim, eu entendi o que é humildade. Agora, se eu reconheço todo mundo como eu sou maior e melhor que todos, você não entendeu o que é humildade. Você não compreendeu o que é humildade. Por isso, considerações finais aqui. A ética cristã ela aponta para uma conduta ideal, em conformidade com a base imutável que é a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu caminho dentro da base de Deus, certinho aqui no passo a passo, no dia a dia, agradando a Deus, tendo a Bíblia sempre como um padrão de vida, tentando falar e viver de acordo com os padrões bíblicos estabelecidos de Deus para mim, salvo em Cristo Jesus. Lembra que eu falei que ia falar a diferença lá dos 10 mandamentos para a bem-aventurança e tal? Então, já a diferença é simples. As leis foram dadas para Israel. Os 10 mandamentos praticamente é para todos nós. Nós temos que separar um dia de descanso. Nós temos que viver os mandamentos negativos, né? Não faça isso, não matarás, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, não adulterarás. Tudo isso a gente tem que fazer até os dias de hoje. Só que no cristianismo, Jesus resumiu isso tudo no amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o próximo, como Cristo amou. Como está lá em João 13, versículo 34 e 35. Eu tenho que amar você, meu irmão, como Cristo nos amou. Então, o padrão que Deus fez agora nos elevou a um nível espiritual e um nível muito mais sério de comportamento ético em meio a uma sociedade corrompida, relativista, uma sociedade que cada dia mais só pensa em si mesmo, anarquista, não segue regra, não está nem aí para nada. Mas cabe a mim e a você seguirmos a Cristo. E a palavra de Deus nos diz que se nós formos perseguidos por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois vós. Glória a Deus por isso. Então, tenhamos um comportamento, vivamos esse conjunto de costumes e princípios baseados nas Escrituras, principalmente ensinados por Cristo e seus apóstolos, como algo verdadeiro e real para a nossa vida. E que assim, em Cristo Jesus, possamos dar passos sérios rumo à santidade que agrada a Deus. Volto a dizer, igreja, já falei isso outras vezes aqui e vou repetir. Eu tenho que ficar batendo no martelo aqui até entrar. É o tal do inculcar, né? Eu tenho que inculcar. Jesus está com a mão na maçaneta da porta.
a qualquer hora dessa, ele vai virar a maçaneta e nós vamos perceber a sua chegada. O dia e a hora, você e eu não sabemos, mas o tempo se aproxima. Então, prepare-se. Cristo está voltando. Santifica-se. Santifica-se. Estamos na campanha de 21 dias com unidade. Juntos nós somos mais fortes. Ore. Vamos unir com os nossos irmãos em oração. Vamos buscar viver um comportamento que agrada a Deus. E aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Encerro aqui a aula, tendo certeza que Deus há de te abençoar ricamente para a honra e glória do Senhor. Fica ligadinho aí, daqui a pouquinho vai começar o nosso culto. Vai no banheiro, toma um cafezinho, toma uma água, senta aí de novo e juntos vamos cultuar a Deus. E mais uma vez, parabéns a todos os pais. É a minha oração em louvor a Deus, em nome de Cristo Jesus. Deus lhes abençoe, queridos.